participar agora, né? Sim. E deixa eu te perguntar, Ricardo, a dinâmica qual que é, mais ou menos? Eu posso... Se você quiser compartilhar a tela, se quiser usar o Ah, slide, fica à vontade, tá? tá. Aí o professor Romeu entra com as intervenções que ele julgar necessário, como a formação de vocês nessa área, né? Fica mais fácil para vocês intervirem. E eu, se for preciso, eu opino em alguma coisa, e os estudantes também. Aí fica a critério de vocês. Se os estudantes também vão poder intervir durante, ou quer deixar um momento no final. Então eu pensei assim, eu vou fazer rapidamente aqui, mostrar algumas coisas, e aí acho que pouco tempo, e depois a gente abre. Pode ser? Pode ser. Só vou mostrar umas cenas aqui, alguns escritos, só para deixar mais ou menos claro, né, do que se trata, e aí a gente abre aqui, pode ser? Beleza. Professor José, você está tentando compartilhar a apresentação? Não, eu estou esperando começar. Ah, tá, não. Pode dar o início já, tá ok. Pode? Pode. Então tá. Então, boa noite, gente. Boa tarde, né, para boa noite, né? Hoje é dia 13 de maio. Bom estar com vocês aqui. Agradeço ao Ricardo aí pelo convite, agradeço ao professor Romeu, né, pelo diálogo, a todos aqui presentes, né? Hoje é um dia muito interessante, né, na nossa história aí. Hoje nós comemoramos 133 anos, né, da abolição, né, da escravização de seres humanos no Brasil. A gente ainda pensa muito sobre tudo isso que aconteceu, como que isso impacta o nosso presente, né? É uma data muito reflexiva, né? Porque se no dia 13 de maio havia-se escravos, né? No dia 14 de maio tem uma situação muito estranha, né? Que são pessoas que acabaram de ser escravizadas, mas também não são cidadãos e cidadãs. E isso é muito brutal, né? Nós construímos uma sociedade, a sociedade brasileira é construída com base nessa tensão, né? E a gente ainda tem que pensar e analisar isso com muito cuidado. E hoje é interessante a gente focar essa data, né? Mesmo que não seja o tema principal da nossa conversa aqui. O que eu trago aqui, minha gente, uma reflexão, uma análise, né, sobre o tema desse ano do Parlamento Jovem, que envolve questões ambientais, e quando o Ricardo falou comigo, eu pensei em compartilhar isso com vocês, né, para contribuir aí para a formação de vocês, que é a questão do que a gente chama, né, do que a pesquisa chama de antropoceno, né, do que os cientistas têm chamado de antropoceno, né, um grupo considerável de cientistas tem chamado de antropoceno. Então, meu objetivo aqui hoje é explicar, né, trazer um pouco dessa conversa, explicar o que é isso, né, como que isso funciona, por que isso existe, né, por que isso é extremamente importante para a gente, beleza? E aí eu vou só apresentar rapidinho aqui alguns pontos, e depois eu abro para dúvidas e para a gente conversar, combinado? Tá beleza assim, gente? Vou projetar aqui, eu vou pedir que vocês só me avisem, porque eu estou aqui no outro computador, e aí eu vejo se está tudo dando certo. Vocês estão vendo as máquinas aí? Sim. Deixa eu só abrir aqui. Foi? Peraí, tá. Sim. Tá chegando, uma hora chega. Foi? Foi. Bom, então o que a gente tem? Né? Tem aí a nossa questão, nosso ponto, né? A vida no antropoceno, né? Que é um momento, já, né, adiantando alguma coisa, é uma descrição do momento no qual a gente vive. E o que essas duas imagens têm a ver com o antropoceno, né? Lá em cima, vocês vão ver uma das maiores escavadeiras do mundo, né? Essa imagem é feita na Ásia, né? Essa imagem é capturada na Ásia, e repare o tamanho da escavadeira, né? Perto ali dos homens e da outra máquina, né? É a maior escavadeira do mundo.
E logo abaixo eu coloco aqui o povoado de Bento Rodrigues, né? Bento Rodrigues é aqui em Mariana, né? Aqui próximo da gente, e onde aconteceu aquele acidente ambiental, né? Quer dizer, acidente é uma palavra curiosa para se usar aqui, mas aquele impacto ambiental, né? A partir da indústria da mineração. Então, a conexão entre essas duas imagens é a seguinte, meu povo. A intervenção humana, ela é cada vez mais ampla. E o que eu chamo de intervenção aqui é essa maior escavadeira do mundo, é a nossa situação aqui nesse momento usando luz elétrica para se comunicar, e esse é o ponto básico do antropoceno que eu vou trazer mais daqui a pouco. Isso causa impacto. E às vezes, minha gente, esse impacto pode ser gigantesco, certo? Quer dizer, a nossa conversa aqui, então, hoje ela gira em torno disso, né, das ações humanas, das ações dos seres humanos, nisso que nós chamamos de planeta Terra. Né, esse é o nosso ponto aqui, né, nós vamos discutir sobre isso, sobre as práticas, sobre as ações humanas por aqui e os efeitos. Né. Quando a gente vai pensar o planeta Terra, né, reparem esse desenho aí embaixo, a gente divide, né, lá na geologia, né, na investigação sobre o funcionamento do sistema do planeta, né, da Terra, né, geólogos, a compreensão da Terra, a gente divide em períodos, né, tá lá o período Mesozoico, tá lá o período Cenozoico, e em tese, todos nós aqui vivemos no período Holoceno, né, quer dizer, o Holoceno veio depois do Pleistoceno, faz 11, 12 mil anos que nós vivemos no Holoceno. E o Holoceno é um período muito interessante. Reparem, lá atrás tem o Jurássico, o Cretáceo, que são períodos de formas de vida muito diferentes da nossa, né? O que a gente tem que chamar de dinossauros, né? Ao longo da nossa desenvolvimento científico. O que a gente vivenciou é o Holoceno. E o Holoceno, meu povo, é maravilhoso. Porque o Holoceno permite boas condições de existência, o Holoceno permite um certo conforto térmico, né? O Holoceno permitiu possibilidades alimentares, o Holoceno é show. E é coisa de 12, 13 mil anos que nós vivemos no Holoceno, né? A gente está aqui no ensino médio, a maioria de vocês, ou no ensino técnico, ou no ensino superior, e muitos de vocês, quando estudaram as antigas civilizações, encontram esse nexo, né? Alguma coisa entre 10 e 15 mil anos ali, as grandes civilizações começaram a se desenvolver. E isso não é à toa. Essas grandes civilizações começaram a se desenvolver porque havia condições plenamente adequadas para o florescimento dos seres humanos. E aí, minha gente, a coisa foi, né? A gente se desenvolve cada vez mais, né? A coisa de 7 mil anos nós fizemos uma grande mudança, né, no nosso desenvolvimento cognitivo, na nossa capacidade de compreensão da realidade. Na sequência, nós fizemos uma revolução agrícola que melhorou muito as nossas condições de habitação no mundo, né, consequentemente, com uma revolução pecuária. Há 500 anos nós fizemos uma revolução científica que mudou de maneira considerável a nossa situação no mundo. Né? Reparem a série de mudanças que nós, seres humanos, colocamos no mundo. Essas mudanças, minha gente, elas se avolumaram tanto, mas tanto, que há quem defenda que nós chegamos a um outro período do planeta Terra. A gente já passou do Holoceno, agora a gente vive no Antropoceno. Né? Antropoceno, a palavra antropos está ligada a humano. Né? Então, a tradução de antropoceno nada mais é do que era humana. Né? No Antropoceno, o principal agente de mudança no planeta é a espécie humana. Né? Quer dizer, repare, olha o impacto disso. A Terra tem quase 4 bilhões de anos. Durante esses quase 4 bilhões de anos, as mudanças no planeta se deram em função dos processos naturais. Mas, há 10 mil anos, né, quando a nossa espécie começa a se desenvolver mais, ela vira uma força potente, uma força impactante de mudar o mundo. E o nome disso vai ser Antropoceno. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente mudou o mundo, mas só para a gente pensar a história, né? O Stormer e o Crutzen são os dois cientistas que propõem essa nomenclatura. A primeira fase de mudança, lá naquelas aulas que vocês tiveram sobre a Revolução Industrial, lá no século XIX e XX, a gente começa a mudar muito a natureza, a gente começa a extrair coisas da natureza e produzir de uma forma gigantesca, né? A gente pode pensar nas primeiras indústrias, as grandes fábricas, a mudança considerável da nossa relação com o meio ambiente. Na segunda fase,
né? Os cientistas nomeiam como grande aceleração. E aqui, minha gente, o pau quebra. E é o nosso tempo, né? Eu brinquei há pouco, Ricardo, sobre o século XX, mas reparem como no século XX tudo muda, né? No século XIX, um rei extremamente poderoso viveria muito pior do que nós vivemos hoje, porque hoje nós temos acesso a várias tecnologias, a diversos produtos, a diversas possibilidades. Quer dizer, nós temos acesso a uma variedade de situações que melhoram muito a nossa vida. Repara, automóvel, tecnologia, sofisticação, várias formas de energia, a gente para de morrer de fome para morrer de diabetes. Nós temos um mundo completamente ao nosso dispor. Repare o custo disso, né? E uma terceira etapa do antropoceno seria compreender, né, compreender as consequências de usar tanto o planeta, que é o que a gente chama de processo de sustentabilidade, né, entender que não dá para manter essa escala, certo? Quer dizer, o antropoceno aqui nada mais é do que uma descrição do momento em que nós vivemos, em que nós entendemos que a humanidade é uma presença extremamente impactante nesse planetinha. E como que se dá essa... E reparei, né? Quer dizer, no mundo tem laca-óleo, meu povo. Né? Laca-óleo é bom demais. Quer dizer, a gente pode produzir, a gente pode consumir, a gente tem uma variedade de possibilidades disponíveis para que a gente possa existir no mundo, né? Quer dizer, para fazer o laca-óleo, eu precisei de vaca para produzir leite, eu precisei de plantação para produzir o cacau que vai no chocolate, eu precisei extrair petróleo por causa do plástico que envolve o chocolate, e assim sucessivamente. Quer dizer, olha a série de impactos envolvidos para a produção de uma coisa boba, mais boa, que é o laca-óleo. Quer dizer, a nossa relação com o mundo, boa parte, ou grande parte, de tudo que nós precisamos envolve essa relação de extrair do mundo, né? Quer dizer, reparem o impacto humano aí. Cachorro não faz laca-óleo. Bem que os cachorros também estão comendo laca-óleo agora. Quer dizer, a espécie, né, devido aos seus grandes desenvolvimentos cognitivos, ela é capaz de abarcar e mudar o mundo, né, e mudar radicalmente. Luz elétrica, celular, a mesa de madeira que eu ocupo nesse momento. Repare a série de situações que impactaram o mundo para trazer conforto para a gente. Só que, como toda dor e delícia, nada é sozinho, né? Quer dizer, isso vai produzir impactos ambientais, né? E o impacto ambiental, ele é considerável, né? Hoje à tarde, quando a mãe de vocês pediu para levar o lixo para fora, nada mais era do que o antropoceno em ação. Nós pegamos o mundo, trazemos para dentro de nossas casas, nos aproveitamos daquilo e devolvemos para a natureza na forma de lixo. Quer dizer, em algum momento isso vai causar problemas. Quer dizer, e hoje, né, nesse momento que nós chamamos de antropoceno, a gente tem vários reflexos disso, nas crises ambientais, no que a gente chama de mudança climática, né, nessa dificuldade de lidar sustentavelmente com isso tudo. Inclusive, minha gente, com crises sociais e políticas, né? Quer dizer, no mundo que vive para produzir e consumir, né, vão surgir desigualdades, vão surgir problemas climáticos, né, as pessoas vão passar a sofrer cada vez mais os efeitos dessas mudanças, dessas inseguranças ambientais, inclusive no que diz respeito a doenças, né, o que a gente vai chamar de doenças do antropoceno. Reparem a dengue. A dengue é uma doença do antropoceno no seguinte sentido: eu vou lá, como meu danoninho e jogo o pote fora, ali no lixão. Chove, água no pote de danoninho, mosquito da dengue aqui em casa. Quer dizer, reparem, a dengue é uma doença originada das práticas humanas de intervenção no planeta. Covid-19, a gente está lá na China, cada vez mais populoso, cada vez mais intenso, precisa de comida. Quer dizer, a gente vai invadindo cada vez mais o mundo da natureza, vai invadindo, vai derrubando, igual a gente faz aqui na Amazônia, ampliando cada vez mais essa barreira, até o momento em que a gente encontra com um vírus ao qual a gente nunca tinha tido contato, com o qual a gente nunca tinha tido contato. Resultado, aparece uma coisa nova, né, o coronavírus. Quer dizer, a doença do coronavírus, né, a coronavírus disease, ela nada mais é do que um reflexo do nosso impacto considerável sobre o mundo natural. Quer dizer, eu dei o exemplo das doenças do antropoceno aí para mostrar, quer dizer, em algum momento isso, né, vai nos reimpactar.
né? E como que se dá? Quais são as evidências disponíveis de que nós quebramos o pau? Né, de que nossa espécie impacta consideravelmente o mundo. A gente tem 7 evidências, né? Os processos de extração, mineração, a extração animal, né? O modo como nós lidamos com agricultura e pecuária, a extração humana, né? Quer dizer, o que a gente chama aqui de extração humana nada mais é do que usar seres humanos para fazer esse serviço, né? Os processos de terraformação, a construção de cidades, o mundo cada vez mais populoso, né? No final do século XIX, o mundo tinha 2 bilhões de pessoas. Hoje nós temos 7. Explorações, quer dizer, no começo do século XX, nós tínhamos um número completamente diferente de pessoas que nós temos hoje, né? Os tecnofósseis, o lixo, o plástico, as situações processadas. Esse computador que eu uso, em pouquíssimo tempo, ele vai ser um tecnofóssil, porque ele demora muito tempo, né, para se desfazer na natureza. Os processos de antroturbação, as perfurações, o esgoto, o aterramento, as explorações constantes, né, da agropecuária, das manipulação de solo para poder produzir mais e melhor, a mudança climática, culminando até mesmo em processos de extinção, né, com desaparecimentos na flora e na fauna. Quer dizer, reparem, todos esses processos aqui, não precisa preocupar com esses nomes, não, eles envolvem uma relação esquisita com o mundo, né? Uma relação na qual os seres humanos são um elemento central. Né? A gente faz mineração de lítio, por exemplo, aqui na Bolívia, para produzir os nossos celulares. Quer dizer, a gente extrai coisas do mundo para o nosso benefício. E quando meu celular ficar velho, não sei muito bem o que eu vou fazer com ele. Talvez eu jogue fora, porque não vai ter mais valor, né? Reparem como as cidades mudam cada vez mais, né? O lixo, a ideia do lixo, né? Vou colocar o lixo para fora. Isso é muito interessante porque a gente nunca coloca o lixo para fora, né? Quer dizer, a formação, a gente usa cada vez mais coisas, a gente tem cada vez mais coisas. Eu aposto que na casa de vocês aí tem uma gavetinha cheia de carregador antigo de celular, que mostra bem essa nossa relação. A gente acumula, a gente junta muita coisa que na maioria das vezes nós não precisamos, né? Os processos, a água e esgoto, né? A água e esgoto é fundamental para o desenvolvimento humano, mas, querendo ou não, traz um impacto na estruturação, né, dos lugares nos quais a gente vive. Os processos de agropecuária, né? A gente nunca teve rebanhos tão amplos, né? A gente vive aqui numa região, né, que tem um grande conjunto de lugares de criação de porcos, né? Um polo nacional, né, de criação de porcos. Então, nós dependemos de alguma maneira da agropecuária para sobreviver, né? E é uma relação de exploração muito intensa, né? Porque aquilo ocupa espaço, aquilo produz gás, né? De alguma maneira aquilo vai impactar o funcionamento da terra. Tudo isso vai produzir mudanças climáticas documentadas, né, nas águas, nas temperaturas, os processos de poluição, o que pode culminar em extinção, né? A última grande extinção foi justamente com os nossos queridos dinossauros, né? E para muitos, né, para muitos pesquisadores, tem até um livro interessante que trata da extinção. Nós vivenciamos hoje uma série de desaparecimentos na flora e na fauna que dizem respeito a essas mudanças climáticas e ambientais. Então, o que a gente faz? Olha o antropoceno aí, né? A tartaruga que engoliu essa corda e agora alguém tenta tirar, né? Isso é uma foto que captura bem o que é o antropoceno, o impacto humano no mundo natural. O que fazer? Né? Um primeiro momento envolve a compreensão. Né, esse exercício que a gente faz aqui, a gente compreender, né, e aceitar que há um impacto considerável da humanidade no mundo. Eu posso discordar, né, se eu fosse um geólogo, eu poderia discordar que é um outro momento do planeta, né, talvez nós ainda vivenciamos no Holoceno, porém, é inegável, né, que as nossas práticas, de alguma maneira, trazem impactos. Tá aí a Covid que não me deixa mentir. Então, nesse momento, né, e talvez é a primeira geração que vai construir, né, a sua educação com base no antropoceno é a de vocês, né? Eu brinquei, né? Nós viemos lá do século XX, e no século XX a nossa ideia era produzir. Né? A gente só vai ser feliz produzindo e consumindo. Escola é para aprender a produzir, e para ser um homem de sucesso eu tenho que consumir. Então, o primeiro ponto é repensar essas nossas relações com o consumo, repensar as nossas relações com o próprio mundo, né? O mundo talvez a ideia de que o mundo esteja disponível para que a gente possa fazer o que a gente quiser é algo perigoso.
Num segundo momento, as ações envolvem a política, né? Nós nunca tivemos tanta preocupação ambiental na história, e a gente tem preocupação ambiental hoje por causa dos efeitos, né? Os efeitos das nossas práticas sobre o mundo. A gente tem legislações ambientais, né? Na Câmara de Ponte Nova tem, né, uma instância para discutir situações ambientais, e também um convite a mudar nossas práticas e costumes, né? Quer dizer, cada vez mais as pessoas se envolvem com esse tipo de debate. Nós aqui, né, tentando de alguma maneira trazer informações sobre essa discussão. De alguma maneira, nos sobram 3 possibilidades, né? Um otimismo racional de que nós sejamos capazes de compreender e construir uma dinâmica mais sustentável em relação ao mundo, né? Isso acontece, né? Nós temos mudado um pouco das nossas práticas, né? Os carros hoje, por exemplo, né? Carro traz um impacto ambiental danado, mas os carros hoje têm certificação ambiental, por exemplo. Ou um pessimismo ativo, né? Quando a gente vê alguns grupos como Greenpeace em ação, há ali um pessimismo, né? Há ali uma exigência de mudança, mas ao mesmo tempo esses sujeitos sabem que é difícil mudar, né? Tenho acompanhado vocês aí com uma preocupação com os animais, né? Então há aqui uma expectativa, né? Ou um realismo esperançoso, né? Quer dizer, um realismo de saber que não é fácil mudar práticas e hábitos, né? Que o impacto humano já é considerável, né? Há expectativas de aumento da população humana e esse impacto pode mudar mais ainda, mas ser capaz de compreender essas dinâmicas e aí sim, né? Poder de alguma maneira contribuir para a construção de práticas mais sustentáveis, né? Então, só retomando, o antropoceno, nesse contexto, minha gente, nada mais é do que um período, né, de intenso impacto humano no mundo natural, como nunca existiu ao longo da história do planeta, e esse impacto, né, é um impacto tão considerável a ponto, né, de se considerar uma nova mudança, uma nova etapa, né, na classificação do tempo que nós vivemos, né. Isso dores e delícias, né, para produzir um mundo confortável, esse mundão bacana no qual nós vivemos, né, tem tensões, né, não está tudo disponível para todo mundo, é necessário promover esse impacto, mas por outro lado isso traz consequências. Hoje, né, em 2021, nós vivemos uma das consequências do antropoceno, né, na visão desses cientistas, e essa consequência nada mais é do que uma reação do mundo natural, né, não que o mundo natural seja um agente que reage, né, mas é um princípio básico do funcionamento da realidade, que toda ação gera uma reação, né, e uma dessas reações nada mais é do que o nosso contato com um vírus completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu até então. Risco, havia outros, né. Tem muitos pesquisadores, muita gente que estuda esses temas que diz que essa não é a última pandemia, né, que o antropoceno ele sempre abre possibilidades, né, da existência de outros acidentes ambientais, crises climáticas, tensões relativas ao meio ambiente que vão impactar a vida dos seres humanos, principalmente daqueles de nós que vivem em situações mais difíceis, né, com mais pobreza, num mundo tão desigual quanto o nosso. Então, o grande desafio do nosso tempo é a vida no antropoceno. Né? Nós estamos começando a compreender tudo isso, né? E nesse exato momento nós vivenciamos uma grande tensão, do qual a gente sabe que vai sair, mas não sabe quando, porque, de alguma maneira, nós temos dificuldade de lidar com o mundo. Ok? Acho que falei bastante aí, acho que a gente pode abrir para conversar. Mas faz sentido para vocês? Vocês conseguem ver esse grande impacto humano a ponto de mudar radicalmente o funcionamento do planeta? Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, professor Romeu, quer fazer uma intervenção. Boa noite, professor José. Boa noite, Ricardo. Pessoal, vou começar então o nosso debate aqui, tentando trazer vocês aqui para a nossa conversa, para a gente conversar com o professor José um pouco. A primeira questão que eu vou colocar, José, é a respeito de temporalidade, né? Sua fala falou sobre tempo em diversos momentos e na história, em outras áreas também, nós já temos falado sobre uma experiência de aceleração há bastante tempo, e aqui na sua fala o tempo está presente o tempo todo. Então, acho que a primeira questão que eu queria colocar era a respeito dessa temporalidade. O que mudou
na nossa relação com o tempo, então, que contribui para esse processo todo, que o antropoceno revela, não é? E o que ele também ajuda a entender mais desse tempo diferente que a gente está vivendo hoje. Olha, Romeu, sensacional, né? Uma ótima reflexão. Muda tudo, né? Quer dizer, de alguma maneira, né? Tem um texto interessante, né? De um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que o título é o seguinte: Vidas para Consumo, né? No antropoceno, nós estruturamos toda a nossa existência, todas as nossas expectativas, né? Todas as nossas concepções de sucesso para o consumo. Né? Reparem, qual que é o seu sonho, José? Comprar um carro. Quando eu era adolescente, eu queria ter um Golf amarelo de 4 portas e vidro filmado. Comprar um carro, comprar uma casa. Quer dizer, todas as nossas expectativas de realização, Romeu, vão envolver essa dinâmica do consumo. Né? Quer dizer, uma vida é uma vida para consumo. Uma vida boa, uma vida adequada, é uma vida em que o sujeito consome e mostra para todo mundo. Né? Então, repara como no antropoceno, quer dizer, isso passa a ser uma tensão, né? Quer dizer, como que eu vou viver vidas para consumo se não tem planeta suficiente? Entende? Tem uma estimativa, eu já vi ela citada várias vezes, mas eu não sei se faz muito sentido. Eu acredito que faça, mas né, eu não fui a fundo. A ideia é a seguinte: se um chinês consumisse da mesma forma que um americano ou que um ocidental, nós precisaríamos de 7 planetas. Né? Quer dizer, a gente precisaria de 7 planetas, né? E olha, né? E nós aqui estamos num lugar bastante sofisticado. Nós vivemos num país ocidental, razoavelmente livre, com economia mais ou menos funcional, e a gente consome bastante, né? Para estar aqui nesse momento, banho, vários aparatos tecnológicos, sofisticação, a gente consome muito. Então, reparem, e aqui a gente chega à dimensão do tempo, né? Quer dizer, uma espécie recente impactar de uma maneira tão decisiva, né, uma história tão ampla. Isso é até um pouco, às vezes, né, um pouco assustador, né? Quer dizer, como em tão pouco tempo de existência, uma espécie impactou tanto, né, a ponto, né, de ter, né, da nossa melhor ciência, desconfiar que é difícil reverter tudo isso. Mas eu acho que esse seria o ponto, né? A nossa relação com o tempo muda porque a nossa vida passa a servir para outra coisa, né? Se em algum outro momento a gente já quis ir para o céu, se em algum outro momento a gente já quis ser feliz, agora a gente quer consumir bacana, né? Não é qualquer coisa, quero tudo. Tem uma boa, o Papa, né? O Papa é um cara muito bacana, né? A gente tem, dependendo da religiosidade, né, mas ele fala isso, ele fala, em algum momento ele soltou uma encíclica que falava justamente isso, né, os desertos internos vão promover os desertos externos, quer dizer, as nossas dificuldades de realização, de compreensão de si, de entendimento da própria existência, a gente vai substituir isso por consumo, e aí é claro que o planeta não vai aguentar, né, quer dizer, os desertos internos, né, promovem desertos externos. Eu achei isso sensacional, apesar, né, de qualquer posicionamento religioso. É um raciocínio bem interessante. Pessoal, alguém aqui no nosso bate-papo quer colocar alguma questão aí? Colaborar com a gente? Parece que tem uma questão da Leiva aqui. A Leiva também do L. Só para corrigir, só para o Romeu. Sim, é o Cássio. A Leiva é o Cássio. É o Cássio. Isso. Sim, perdão. E o Gabriel. Mas o Wellington havia colocado uma questão antes. Isso, o Wellington e o Gabriel também pontuou um aspecto aí. Então, o Wellington pergunta: será que poderemos atingir a materialidade na temporalidade? E ainda outra questão: seremos evoluídos a ponto de poder equacionar o uso das coisas e dos momentos? Acho que a gente comentou um pouquinho disso agora, né? Sobre essa temporalidade diferente, né? E é uma experiência diferente também com o tempo, não é, José, que você falava. Nós estamos vivendo um tempo marcado pelo consumo, né? Que é exatamente esse tempo que o Bauman fala nesse livro que você comentou, que é sobre o consumismo, né? Nós estamos vivendo um tempo e quase que uma cidadania também atravessada pelo consumo, não é? Quer comentar, José, a questão do Wellington?
E mais que o Elton é meu aluno, né, a gente discute muito sobre os limites da racionalidade, né, o Romeu, e em algum momento todos nós aqui, né, esse tempo do desejo, né, é muito difícil fazer essa colocação, porque quando a gente vê uma criança sofrendo, né, os nossos sentimentos naturais instantaneamente vão promover alguma ação. Só que no caso do planeta é mais difícil, né? Quer dizer, no caso é difícil a gente entender, ver o planeta sofrendo, né? Fica difícil personalizar a situação. E talvez seja tão difícil mudar atitudes, né? Afinal de contas, os nossos sonhos de realização envolvem impacto ambiental, né? Quer dizer, a gente quer comer bem, a gente quer viver bem, a gente quer ter conforto, a gente quer ter sofisticação, né, porque a gente se realiza assim, e é difícil conectar as duas coisas, né, é difícil conectar a minha ação de simplesmente ir lá pôr o meu lixo para fora, né, mas vai além, né, quer dizer, é difícil conectar o acidente ambiental da Samarco com as demandas mundiais por minério de ferro, né, quer dizer, a gente tem dificuldade em conectar as circunstâncias, mas de alguma maneira o nosso modo de vida, né, ele é o filho, né, quer dizer, o pai do antropoceno, né, o nosso modo de vida está diretamente conectado com isso. Então, quando a gente fala assim, questões ambientais, parece que é um trem longe, né, que as questões ambientais, as baleias, o bate, nada disso, né, as questões ambientais, né, nós, né, eu sou um pouco crítico dessa noção de meio ambiente, porque nós somos o ambiente, né, nós estamos dentro desse ambiente, não é como se a gente estivesse fora, e a pandemia escancara isso, né? A pandemia mostra justamente que nós estamos dentro do baile, e não dá para, vou lá fora um pouquinho tomar um ar, não, né, nós estamos numa rede de interação extremamente complexa, que a situação aconteceu lá na China e foi para o mundo inteiro, né, e as pandemias, né, quer dizer, as epidemias da história, de alguma maneira mostram esse encontro, né, esse encontro entre nós e uma coisa que nós não havíamos conhecido, né, então de vez em quando dá ruim, e no mundo que a gente invade tanto, que a gente vai a cada momento, né, fuçando mais, envolvendo mais, sim, vai dar ruim, né, em algumas circunstâncias. José, então o negócio é parar de mexer no mundo? Não, né, encontrar um meio termo, né, o que a gente chama hoje de sustentabilidade, né, que a educação do futuro envolve uma preocupação com sustentabilidade, né, a ideia de fazer de uma maneira mais sustentável, mais cuidadosa, né, acho que vai por esse caminho aí. Mas eu vou te devolver a pergunta, Romeu. Sustentabilidade funciona? Sustentabilidade é uma ideia sustentável? Bom, eu ia exatamente fazer essa pergunta na sequência para você. Ela parece muito interessante, não é, José? E ela responde esse anseio por um equilíbrio, não é, que nós temos, que é esse equilíbrio ser restabelecido entre o humano e o mundo, não é? E aí parece nesse processo que é um caminho que precisa ser tratado com muito cuidado, porque ele pode começar a se tornar exatamente um outro consumo, né? E a gente pode começar a consumir sustentabilidade também. Justamente por isso, eu acho que é preciso a gente fazer conversas como essa aqui e levar os nossos jovens a refletir sobre isso, né? Especialmente no que diz respeito ao consumo, porque a sustentabilidade ela é muito bonita no discurso, muito bonita na rede social, muito bonita como discurso político também, e nós vemos isso acontecendo muito. Mas ela também é o caminho para reverter esse processo, né? Como você bem já colocou anteriormente. Ela também é o caminho para recuperar esse equilíbrio humano-meio ambiente, não é? Porque a gente precisa produzir e nós precisamos também de vida, né? Nós precisamos viver, e viver com qualidade, não é? Acho que é um pouquinho por aí. Então, uma outra questão seria um pouquinho entender esse papel da tecnologia, e aí vou fazer uma pergunta também sobre isso. Ela é um Frankenstein que voltou contra a gente agora quer machucar o Dr. Vitor e volta para atacar? Ou então é possível realmente fazer essa sustentabilidade da qual a gente está falando aqui? E a Maria Júlia quer fazer uma questão na sequência, mas também tem uma questão do Cássio aqui no bate-papo que havia sido colocada. Maria Júlia, você já quer colocar? A gente já conversa? Eu queria só completar a fala do Romeu, que ele disse como a sustentabilidade pode entrar no consumismo. E no começo do ano eu aderi ao veganismo
E desde então eu venho pesquisando muito sobre, mas igual muitos veganos pontuam como eles estão usando disso para fazer o consumismo ir além também. Porque igual 1 litro de leite vegetal, R$ 20. Não tem o menor cabimento, sendo que você pode comprar o cereal e fazer em casa com, sei lá, R$ 5 ou menos. Mesma coisa com carne vegetal. Todo mundo fala, tipo, de uma marca super famosa. 100 gramas, quase R$ 40. Não faz sentido. A questão do Cássio falava das pandemias, né, que a cada 100 anos surge. É essa dinâmica, né? Repare, o Cássio, só comentando aqui, quer dizer, repare a gripe espanhola. A gripe espanhola, que não era espanhola, né, provavelmente ela surgiu nos Estados Unidos, surge num contexto novo, de começo de organização para industrialização, naquele avanço para o oeste. Então tem ali um começo, um antropoceno que começa a esticar suas mãos sobre o mundo, né, e aí apareceu. Agora, voltando à questão da Maria Júlia, né, sim, Maria Júlia, vira uma nova dinâmica, né, vira um novo momento. Eu gosto de pensar muito nas práticas de reciclagem, né, elas são fundamentais, mas quando a gente vê aquele tamanho de escavadeira que parece uma cidade, dá medo, né, quer dizer, então, as nossas tentativas no mundo individual, de mudar um pouco nossas práticas, elas encontram esses desafios, né, e aí eu vou no supermercado de orgânico e tudo é muito mais caro, né, então não é inclusivo, né, quer dizer, a comida mais simples, a comida mais elaborada, ela é processada, ela causa impacto, né, que aí a gente chega na questão do professor Romeu. A tecnologia é como se fosse uma coisa muito curiosa, né? Todas as nossas expectativas de razão, que vai dar certo, beleza, Ford T, o carro anda sozinho. Olha que ideia maravilhosa. Isso é sensacional. Não preciso mais andar a pé, o carro anda sozinho com motor a combustão, isso é show. Mas colado a ela tem um impacto, né? Quer dizer, é como se as promessas sempre tivessem um impacto, né? A tecnologia, a nuvem, né? Eu acho maravilhosa a nuvem, não preciso mais ficar comprando livro, porque é para mudar. Só que a nuvem não é um dispositivo fantasmagórico, ela nada mais é do que um lugar que está tudo guardado, gastando energia, né? Então, eu acho que tem essa coisa, né? A racionalidade, ela está muito junta com a irracionalidade, né? A mineração, eu estudei em Ouro Preto, né? Eu gosto muito do Museu de Mineralogia, de mineração, é uma ideia sensacional. Buscar tecnologias para extrair coisas que a gente precisa do mundo, isso é fantástico. Mas junto com isso tem o impacto, né? Então, é como se esse fantasma, né, da irracionalidade, do impacto, da consequência andasse junto com as nossas expectativas de razão. E a tecnologia não escapa a isso, né, Romeu? Eu brinquei com o carregador, né, com os carregadores que a gente tem, né, a gente impacta, né, se tivesse jeito de derreter tudo isso e fazer outra coisa, mas, e é uma coisa que todo mundo quer, né, a gente acaba de pagar um celular, já sai outro melhor, né, então, repare, é toda uma situação, uma rede de estímulos, né, uma rede de situações que nos fazem a todo momento querer mais e mais, e não tem jeito de escapar, né, porque como é que a gente ia fazer isso aqui sem esse consumo tecnológico, né? Eu acho que nesse caminho, eu penso muito nessa coisa, né, da racionalidade como irmã, mas é aí que a gente precisa do bendito do sujeito, das pessoas que pensam sobre isso, né? Para pensar em possibilidades de impactar menos, né? Acho que o pessoal... Acho que o Vitor fez uma pergunta, né? Tem uma pergunta do Vitor mesmo. Ô Vitor, se você quiser abrir o microfone e fazê-la também, fica à vontade, tá, gente? Quem quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, não necessariamente tem que ser pelo chat, não. Posso ler a questão do Vitor, então? Você quer fazê-la, Vitor? Quando o consumismo começou a se intensificar a partir das propagandas em massa, American Way of Life, aumento de marcas, já havia uma previsão de que essas ações de consumir
e descartar iriam nos prejudicar no futuro? Ou a população não tinha ideia do que aconteceria? Pois é, as consequências, né, José? A gente conseguiríamos frear isso ou a gente está sendo levado nesse processo, né? E repare, né, a expectativa é a melhor possível, né? Quando, né, uma descoberta, né, quando fissura o átomo, né, a tecnologia atômica, aí ela traz grandes expectativas, mas, né, ela também traz a morte. Então, é isso que eu falo, Vitor, é muito difícil quantificar, né? Quando a gente descobre que algo tem consequências, né? Por isso que eu falo que a razão é uma irmã gêmea da racionalidade. Não dá para ver, né? Eu brinquei com o Ford T. O Ford T é 1904, né? Repara a revolução que o automóvel vai operar na civilização do Ocidente. Quer dizer, o automóvel é a grande realização, né? E o automóvel é uma ótima ideia. É inegável que tem avanços, tem possibilidades aqui. Mas acoplado a essa ideia, tem uma ideia maravilhosa que é tirar carbono debaixo da terra, colocar ele aqui e devolver ele para a atmosfera, né? Então, num primeiro momento, a gente não tem nem meios para lidar com essa tensão. É só no momento posterior que a gente vai perceber, né? Que a coruja vai dar a volta e ver de cima que deu ruim. E é uma civilização construída com base no petróleo, né? E a coisa não é renovável. Como é que faz? Uma hora acaba, né? Então, não dá para ver, né? Tá tudo muito conectado. Tá tudo muito conectado. Eu não sei o que o Romeu pensa disso, mas faz essa, e as grandes expectativas, né, Romeu, que a gente coloca sobre isso, né, a gente coloca uma grande expectativa sobre a ciência, sobre a tecnologia, de que vai resolver todos os nossos problemas, né? Sim, e é uma questão que eu estava pensando aqui agora, exatamente nesse sentido, né? Como é que fica exatamente a nossa expectativa a respeito do futuro, então, depois desse quadro que nós criamos aqui e levantamos aqui, não é? A nossa expectativa para o futuro, ela se perde um pouco, né? E a gente começa a ter distopias totalmente possíveis, né? E o futuro parece cada vez mais aberto a possibilidades e a gente parece perder o controle sobre ele, né? Que antes era tão a nossa marca, e marca daquele progresso lá da modernidade também, né? Poder desenhar o futuro, desenhar a cidade, né? Brasília e todo esse processo de urbanização que essa modernidade trouxe, foi marca desse desenho do futuro, né? Estamos traçando o futuro, e agora ele não parece mais uma possibilidade, ele parece muitas possibilidades, não é? E entre elas, uma negativa, né? E uma muito negativa. Eu gosto de falar sobre o antropoceno, mas o antropoceno, ele parece, até o Cássio coloca aqui, né? Podemos considerar o capitalismo e as crises do consumismo junto com o ser humano, a culpa pelo caos atual, é caos, Cássio, mas como o professor Romeu bem pontua, né? Pode parecer que as expectativas são todas negativas, mas o processo de compreensão aqui é fundamental. Repare, a gente não repara, mas como o cuidado ambiental vai fazer parte do nosso cotidiano, né? Quer dizer, coisas básicas. O mesmo carro que lá, né, que envolvia os nossos sonhos, as nossas promessas, agora ele precisa de uma certificação ambiental. Né? Por mais que nós vivemos um tempo político meio complicado, em que muitas pessoas querem, né, atacar esse tipo de pauta, há ainda uma preocupação ambiental de fundo. Então, o antropoceno também é um momento da tomada de consciência, né, da compreensão, do entender, né? A própria Maria Júlia coloca isso, né, a preocupação de uma jovem em não consumir carne, né, em tentar entender um pouco desses processos, quer dizer, tudo isso faz parte, né? É um caos, mas do mesmo jeito que há expectativas distópicas, negativas, como o professor Romeu coloca, também existem muitas iniciativas, né? Por exemplo, os países que não promovem políticas públicas voltadas para o cuidado ambiental vão ter muito problema no futuro para se relacionar, né, com a economia globalizada. Né, um país que é muito pouco sustentável e põe fogo em Amazônia, ele vai ter muita dificuldade para se relacionar com os outros países, né? Então há aqui, né, uma pressão, né? É uma pressão, por mais que seja isso um pouco polêmico também, né? Porque no passado as grandes nações se desenvolveram com base no abuso, né? E a hora que chega a nossa vez, a gente não pode ter uma tensão, mas, né, de alguma maneira, a gente tá, agora sim, a gente está no mesmo planeta, né? Não tem jeito. E nós seremos os principais prejudicados, né? Quer dizer, repare,
países mais pobres, eles vão sofrer muito, eles sofrem muito com as mudanças ambientais. Todo ano no Brasil, estou fazendo uma generalização apressada aqui, mas quando esses desastres acontecem nas encostas, né, chove, não sei se aqui em Ponte Nova, eu moro em Ponte Nova há relativamente pouco tempo, mas às vezes chove numa encosta, as casas mais simples, né, cai tudo, as pessoas perdem suas coisas, muitas vezes perdem suas vidas, né. Então, acaba que também é um impacto disso. Na pandemia, né, as pessoas mais pobres vão sofrer mais por falta de recursos, né, falta de acesso, né, falta de vacina, enfim. Professor José, parece que a Letícia quer comentar alguma coisa. Pela fala do José e do Romeu sobre o futuro, eu estava pensando que a gente precisa até ter um pouco de medo, né? Porque, tipo, a tecnologia, obviamente, vai ser muito mais evoluída, mas para a gente ter essa tecnologia tem que ter os recursos. E são os recursos naturais, infelizmente, são eles. Então, se a gente hoje já sofre com os danos que aconteceram no passado, que na época nem eram tão evoluídos como hoje em dia, imagina daqui a uns anos. Tipo assim, na verdade, é preocupante e já precisa ser pensado hoje em dia para, né, já pensar em alternativas para solucionar esse problema. Letícia, sua fala me lembrou um poema cujo título é o seguinte: Aos que virão depois de nós. Né? Quer dizer, se nós, né, com todas as nossas tensões, a vida no antropoceno não é uma vida fácil, não é uma vida que a gente quer tudo, mas não pode, é uma vida cheia de paradoxos, com dificuldade de esperança no futuro, nos mais variados temas, né, e aqueles que virão depois de nós. Eu tenho um filhinho, Letícia, de 2 anos e meio, né, e às vezes, além de pensar nos estudantes, né, depois que a gente vira pai, tudo isso começa a nos impactar mais, nos aproxima mais do futuro. E esse é um mundo estranho, né? Quer dizer, é um mundo estranho, as projeções não são interessantes. A gente confia, né? Não sei o que o professor Romeu pensa dessas leituras mais otimistas, mas às vezes a gente lê, na leitura mais otimista vai ser difícil, né? Se estima-se que em 2050, Letícia, nós seremos 9 bilhões de humanos. Né, 9 bilhões de humanos que na mesma toada, com as mesmas dinâmicas de consumo, com os mesmos sonhos, com as mesmas expectativas, vai precisar de muita inteligência para viver nesse mundo estranho. O que você acha da vida em 2050, Romeu? Bom, eu, a partir do antropoceno, de debates como esse aqui, eu vejo um pouquinho de um alerta, não é, José? Que a gente está ligando agora. E a ciência está fazendo esse debate também, tentando se aproximar da filosofia, de outros debates também, né? Tentando trazer exatamente essa noção de que é preciso ligar um alerta para a nossa ação, né? Para o impacto da ação que a gente faz sobre o planeta. Você comentou aqui, por exemplo, o impacto, né, em Mariana. Eu estava lá estudando na UFOP na época, já vi muito tempo passar e muito pouco ser feito, né? Então, é preciso estudar, compreender, e é preciso estudos como esses sobre o antropoceno e sobre esse impacto da nossa cultura e da nossa ação. Porque, como a gente está vendo, um alerta pode ser um caminho muito positivo para reverter esse processo, onde a gente está começando a produzir muito mais lixo do que nunca, muito mais desorientação do que nunca, muito mais problemas, doenças psicológicas, psicossomáticas do que nunca, e a gente está sentindo isso na nossa pele, né, de verdade. Então, eu vejo que ações como essa daqui, que a gente está fazendo, como um alerta muito bacana, e um alerta vermelho, na verdade, não é amarelo mais, né? Só pensando nisso, essa questão me preocupa muito. A gente fala tanto, a gente vive a pandemia, a gente está preocupado com as máscaras, está preocupado com a economia, mas raras vezes, né, a gente vê uma percepção da conexão entre a pandemia e o impacto ambiental, né? Quer dizer, a gente põe a culpa em todas as pessoas, põe a culpa na China, põe a culpa em não sei quem, mas a gente não percebe, né, que o mundo do antropoceno, esses riscos aparecem a todo momento, né? Esses riscos são constantes, né? Tem pesquisas, outro dia eu vi uma pesquisa muito curiosa que fala até sobre o impacto do aumento da temperatura na violência, né? Quer
Quer dizer, um planeta mais quente, de alguma maneira, tem uma conexão, né? Um aumento da temperatura vai aumentar as tensões sociais, né? As dificuldades de acesso a conforto podem impactar, de alguma maneira, as dinâmicas da sociedade. E é um mundo que já não é tão diferente do que a gente já vivencia, né? Pessoal, alguém queria trazer ainda alguma questão para a gente? E, gente, boa noite, posso falar? Marcelo, boa noite. Tudo bem? Nossa, a fala de vocês, fantástica, muito bacana. Pensar em importância, né, de se refletir sobre isso, cada vez mais a importância, né, de se refletir sobre isso, principalmente nesse momento bem complicado, em que a gente está percebendo mais do que nunca, eu acho, né, essa reação, né, como o professor José disse, de todo esse impacto. Ouvindo a fala de vocês, eu já tinha pensado isso há um tempo, né, esse período me lembra, esse período de pessimismo, a gente pode dizer, nesse momento de caos, né, isso me lembra muito, talvez, ali, o início do século XX, né, que foi precedido por um momento ali de otimismo extremo relacionado à tecnologia, às técnicas, né, então, e ao capital, né, ao capitalismo. E aí, no momento, temos guerra, pandemia, duas grandes guerras, uma crise econômica, né, fenomenal, e agora a gente também viveu um pouco isso, né, no final do século XX a gente teve esse desenvolvimento da informática, da robótica, da própria questão da genética, da manipulação genética, enfim, e agora a gente está percebendo que não é bem por aí, né, que esse desenvolvimento ele não pode ser ilimitado, que existem consequências para isso, né, eu acho que, e principalmente nessa década, né, agora a gente está vendo algo muito mais forte, mais impactante, que levou a vida de quase 500 mil de brasileiros, mas isso a gente já tem percebido ao longo tempo, que não dá para viver mais assim, né, tem havido uma preocupação aí, principalmente no final do século XX, com o meio ambiente, essa questão dos direitos humanos, né, direito ao ambiente sustentável também é um direito humano, né, que faz a gente pensar o que a gente vai deixar para as próximas gerações, né, que mundo a gente vai deixar e se ainda vai existir um mundo, né, para as próximas gerações. Eu acho que a gente já viveu uma distopia, eu fico pensando, meu Deus, eu nunca imaginava que a gente ia passar por isso, assim. Claro que a gente imagina num futuro distante, mas, enfim, assim, isso me fez pensar muito. E algo que eu acho que é importante também a gente pensar, por mais que o nosso mundo, nosso modo de ver, de sentir, de viver, né, como o professor disse, né, José disse, essa coisa da vida para o consumo, é um modo próprio do capitalismo, né, do capital, essa ideia do consumo, enfim. Mas que existem outros modos de viver, outros modos de ver o mundo, outros modos de sentir, que muitas vezes a gente já está tão viciado, vamos dizer assim, nesse modo de ver, de sentir do capital, que a gente se esquece, né? A gente se esquece, por exemplo, e aí a gente percebe, pegando o gancho aí do dia 19 de abril, que foi o dia do indígena, né? Como é importante a gente olhar para essas populações e aprender com essas populações indígenas, né? Com as sociedades tradicionais. O modo de viver delas é um modo sustentável. Então, o que a gente tem aprendido ou não tem aprendido? O que a gente tem dialogado? A gente tem se preocupado em dialogar? Não, né? A gente tem preocupado, no caso, de modo geral, um homem branco tem se preocupado em invadir essas terras e tentar impor para essas populações um modo de vida do capitalismo. Então, e a importância de se lutar ao lado dessas populações pela preservação dos seus territórios, pela preservação dos seus modos de vida, e como isso como está relacionado. E aí, como o professor José disse também, pensar também que esses impactos ambientais, eles não vão atingir todo mundo da mesma forma. Os países mais pobres, e é o caso do Brasil, que é um país que está em via de desenvolvimento, né, e que é um país extremamente desigual, como a gente já está vendo, como vocês já bem pontuaram, é a população mais pobre que sofre. Eu não lembro mais o nome do fotógrafo, mas eu sigo um fotógrafo, e ele fotografa cenas do cotidiano no Rio de Janeiro, assim. Então, ônibus lotados,
de não conseguirem fechar a porta do ônibus porque não tem jeito, assim. E trabalhadores com máscara e não trabalhar no meio de uma pandemia que está matando, né? Enfim, mais de 1.000 pessoas por dia. Então, é pensar isso também, e pensar, como o professor José também disse, né, eu acho que um livro muito bacana, o Vias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, mostra muito essa exploração, né, histórica exploração dos outros países, os países das potências, sobre os países da América Latina, e como isso é histórico e como isso ainda se perpetua, a própria questão da Samarco, da Vale do Rio Doce, enfim, né, é uma riqueza que é retirada daqui, o impacto fica aqui, no país, né, entre aspas, do terceiro mundo, mas a riqueza ela vai para outro país que não é aqui, que é um país desenvolvido, enfim. E aí o impacto ambiental está aqui, né? Então a gente tem o rompimento aí das barragens, destruição de ecossistemas inteiros, enfim, é isso. Mas só alguns comentários que me fizeram, assim, me motivaram a pensar um monte de coisa. Obrigado. Mas, cara, dá tempo só de mais uma colocaçãozinha? Professor José, à vontade. Acho que tem um comentário aqui de um estudante também, do Luiz Paulo, mas não sei se ele chegou a sair, se o Luiz Paulo quiser comentar também, mas fica à vontade, professor José. Só para não ficar muito, a gente não encaminhar para o fim muito pessimista, Marcelo, na sua fala, dessa tensão, esse pessimismo, eu tenho uma comparação que muitas pessoas têm feito sobre o século XIV. No século XIV, Marcelo, deu muito ruim. No meio da Europa deu uma peste, que muitas pessoas chamam de peste negra, morria gente na rua, deu tudo errado, uma das epidemias mais violentas de tudo que seres humanos já tinham visto. No século XIV, olhava para o rei não podia fazer muita coisa, porque é bem provável que o rei ia morrer de peste também. Olhava para outra tradição de poder da época, a igreja também não podia fazer muita coisa. Certas pessoas morriam. Quando a epidemia acaba, claro, né, correlação não é causa, mas no século XV as pessoas começam a pensar de outras maneiras. Vão buscar ideais de vida, de pensamento, de compreensão da realidade lá dos gregos e romanos. E por isso que no século XV a gente fala de um renascimento. Entende? Então é quem defenda que o renascimento nos séculos XV e XVI nada mais é do que uma tentativa de ver o mundo com outros olhos. Né? O mundo moderno nasce a partir de uma crise poucas vezes observada em que as autoridades da época não foram capazes de dar resposta e oferecer condições de existência. Então, é algo que me faz pensar muito, né? No século XIV, algo aconteceu, né? Quem sabe a gente não passe por um renascimento depois disso tudo. Professor José, essa fala sua foi muito boa, né? E nos dá um pouco de ânimo para talvez passar esse momento difícil. Mas para finalizar, aproveitando que os estudantes estão aqui, aqueles depois vão nos ver vocês, né? Por meio da gravação. Eu gostaria que você, o professor José, se o professor Marcelo também quiser deixar uma mensagem para esses jovens que estão engajados no Parlamento Jovem, que são o futuro, né, da nossa nação também, passar uma mensagem para eles, vocês como filósofos, historiadores, em relação a como que eles podem contribuir para a gente ter uma visão mais otimista da sociedade, principalmente, né? Para a gente tentar ter, no caso, um Brasil melhor também. Como o professor José comentou, que nós entramos lá naquele período lá da sustentabilidade, nós percebemos que teria esse período da sustentabilidade, por mais que tenha alguns contrassensos, né? Mas ainda dá tempo, professor José? Ainda descobrimos isso a tempo? Você passar isso para os jovens, nessa mensagem geral. Sim, Romeu, eu vou rapidinho, eu já falei, vou só fazer mais um. E aí, a gente pode citar até o Batman, Ricardo, né? Sempre antes de amanhecer, a noite é mais escura. Né? Então, quer dizer, há sempre desafios, né? Quer dizer, esse é mais um, né? A pandemia é um desafio, a vida no antropoceno é um desafio, a vida nos sistemas de produção e consumo é desafio, mas há sempre, né, tentativas, né? Quer dizer, há sempre possibilidades, né? Nós chegamos até aqui, já faz, né, são 10 mil anos de peleja aí, né? A gente vai tentando, vai costurando,
o mundo já foi bem pior do que ele é, pelo menos, né, eu pessoalmente tento pensar assim, né, e cada vez mais, né, com jovens, né, com o Marcelo, como os jovens aqui presentes, né, tem gente aí tentando alguma coisa, né, isso não é pouco, não. Vai lá, Romeu. Eu queria agradecer ao Ricardo, especialmente, pelo convite, ao José pela fala tão produtiva na nossa noite de hoje, tão cheia de conteúdo e de reflexão. Dizer para os nossos alunos que estão aqui que são ações como essa e momentos como esse que permitem a gente enxergar esse futuro diferente, né? Diferente desse que a gente hoje analisa e desse hoje que a gente enxerga a partir de um olhar para o nosso agora, né? O olhar para o nosso agora é esse de se indignar diante dele, de questioná-lo, de tentar compreendê-lo um pouquinho mais, né? Então, a partir disso, eu acho que é nos jovens que a gente precisa colocar essa expectativa dessa transformação, né? De reversão também desse quadro aqui. Então, eu queria agradecer muito ao Ricardo, também ao José, pela oportunidade dessa conversa aqui, pela qualidade também da nossa conversa e de tudo que foi colocado aqui, e pelo convite também atencioso também de que a gente participasse de um momento tão grandioso como esse aqui, que a gente espera que em breve se multiplique também, né? Obrigado demais, muito obrigado. Gente, eu acho que esse engajamento, né, desses estudantes no parlamento, eu acho que isso é fantástico, né? Como a gente já tinha falado até na reunião anterior, eu acho que isso é importante. A política institucional, a política, de um modo geral, é um dos caminhos muito importantes para que a gente consiga mudar alguma coisa, né? Para que a gente consiga fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais justa para todo mundo, né? E que essa sociedade mais justa e que esse mundo melhor, ele passa pelo meio ambiente, pela construção e pela sustentabilidade. Eu acho que é isso, assim. E pensar, com o professor José disse, essa questão da citação maravilhosa, né? E pensar que a história não é linear, né? Não existe essa coisa do progresso, nós sempre vamos estar melhorando. A gente, na verdade, acaba sendo uma espiral, né? A gente tem esses momentos mais críticos, momentos mais tranquilos, e realmente não perder a esperança e continuar seguindo, né? Na medida que dá. Eu acho que também se apoiar nas pessoas que pensam da mesma forma que a gente, que estão engajadas também, a gente perde essa sensação de solidão e de desesperança. Eu acho que é isso. Bacana demais. Muito obrigado, professor José, professor Romeu, professor Marcelo, professor Daiane também está aqui conosco, aos estudantes. E aí depois nós vamos passar para o YouTube para ficar gravado e para os demais estudantes poderem acompanhar, que com certeza foi uma discussão muito rica, que vai dar um embasamento bom de reflexão, principalmente, para esses jovens, para o andamento do parlamento jovem e da própria vida deles como cidadãos também. Muito obrigado, professores, estudantes.